Olá, meus irmãos, já estamos aqui ao vivo, em conexão com os três canais, canal Guerreiro de Yeshua, Guerreiros de Yeshua, né? Canal Para que Possamos e canal Remanescente. Você é muito bem-vindo aqui nessa live, quero que você se sinta bem-vindo. Se você é adventista, se você não é adventista, isso é o que me importa. O importante é que nós estamos aqui hoje para meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós só estamos aqui porque a gente ama os irmãos adventistas. E tem muitos. Eu tenho família ali dentro, entendeu? Infelizmente, nós temos alguns níveis dentro do adventismo. Aquela pessoa que ela é fanática ali, ela vai seguir tudo que está sendo escrito ali, não vai te dar ouvido, vai ouvir a voz. Só que a gente também tem aquelas pessoas que são verdadeiras, estão em busca, né, do conhecimento. E essa pessoa vai pesar na balança. Um dia eu pesei na balança, um dia o irmão Gleice pesou na balança, um dia o irmão Rodrigo pesou na balança. E é por isso que nós estamos aqui. Então, para essas pessoas, a gente está trazendo, para todos a gente está trazendo, né? Mas para essas pessoas, eu acredito que nós estamos sendo uma ponte aí entre novas descobertas. Enfim, a pessoa que precisa balancear tudo isso, a pessoa que está ouvindo, né? E quem vai agir, quem vai fazer com que essa mensagem chegue, na verdade, nós estamos sendo só instrumentos aqui, mas é o Espírito Santo que vai tocar individualmente em cada pessoa. E nós temos um terceiro grupo, e esse terceiro grupo, ele tem me tomado de alegria, que são aquelas pessoas que saíram e, infelizmente, estão sem rumo, porque a igreja não oferece nenhuma outra oportunidade. Tu saiu, tu não tem chance de salvação, porque, enfim, tu abandonou a menina dos olhos de Deus. E aí essa pessoa se sente num buraco. Vou procurar o quê? Uma outra instituição? Não, eu não vou fazer isso. E essa pessoa tem os seus traumas, os problemas que enfrentou lá dentro, e ela se sente num vazio. E nós temos recebido todos os dias pessoas assim. Iniciei um grupo aí faz que nem 2 meses, já estamos com 60 pessoas, sabe? Pessoas que estão se esforçando no conhecimento. E não tem problema de ser adventista ou não. Tá lá, tem adventistas e ex-adventistas. E estão lá, entende? Então, assim, a gente não tem problema nenhum. E todo mundo pode perguntar. Todo mundo pode questionar. Aí é que tá a questão. Tudo tem que ser questionado, inclusive o que a gente vai trazer para vocês. Esteja questionado. Um evangelho que não pode ser questionado não é o evangelho de Cristo. A gente precisa entender isso. Então, em tudo, inclusive no que nós estamos trazendo, questione, pese na balança e faça como os bereanos. Porque se você fizer isso, não vai ser eu falando, não vai ser o Gleison, não vai ser o Rodrigo, mas vai ser o Espírito Santo tocando no seu coração. Sim, assim, ó, o tema da live é em defesa do Evangelho de Cristo, né? Mas assim, vocês acham que Deus precisa de defesa? Não, Deus não precisa de defesa. Cristo precisa de defesa? É Deus. Precisa de defesa, muito menos é minha, né? Mas o Evangelho de Cristo precisa de defesa? Acredito que sim, daí. Precisa de defesa. Por quê? Bom, a gente vai entrar nesse assunto agora, porque, na verdade, assim, a questão da Igreja Adventista, ela se entrelaça muito no Evangelho, porque todo esse trabalho está sendo feito não somente para tentar tirar uma pessoa de um estilo de vida ruim, pesado, de opressão, né, de muitas leis pesadíssimas, do perfeccionismo, né, e muitas doutrinas erradas e muitas falsas doutrinas, plágios, heresias, devaneios. Não é só isso, tá? A questão maior é o Evangelho, porque o adventista, ele não conhece o Evangelho. Ele não conhece o Evangelho. E o fato dele não conhecer o Evangelho acarreta um problema de salvação na vida dele. Sabia disso? E assim, e não só o adventista, vou falar assim, 99% não conhece, mas o adventista que sai do adventismo, ele por muito tempo, ele também fica sem conhecer o Evangelho, sem entender o Evangelho. Uhum. Porque a lavagem cerebral foi tão forte que até o cara eliminar todo aquele ruído, né, da mente dele, é muito difícil. Então, assim, é muito importante, sim, que o adventista entenda o que é o Evangelho, porque se ele entender o Evangelho, ele não vai mais conseguir ficar numa seita. Não vai.
A vida dele vai mudar completamente e ele vai perder esse risco de não ser salvo, né? Só que essa deturpação do evangelho, ela não é de agora, não é nada novo, assim. Isso vem acontecendo desde os primórdios, desde a igreja primitiva, né? Por que Paulo chegou a dizer, Paulo era a boca de Deus na terra? Por que Paulo chegou a dizer que mesmo que um anjo vindo do céu trouxesse e pregasse um outro evangelho que fosse anátema, que fosse amaldiçoado, um anjo, né? Não, mas será que é importante esse assunto? Sim ou não? Será que Deus tem um zelo sobre o evangelho? Né? Com certeza. E Romanos 1,16 diz o seguinte, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil. Você está entendendo que o evangelho, ele é uma coisa só, ele não pode ser outra coisa? E é por isso que Paulo fala que mesmo que um anjo venha do céu, trazendo outro evangelho que seja anátema, é por isso. Porque é o evangelho que vai te dar a prescrição para você entender como que você é salvo. E a gente é salvo pela graça de Deus através da fé em Cristo. Tá, mas Cleiton, já ouvi isso, eu sei disso, adventista, sei disso. Do que você está falando, mano? Vou te falar. Quando você coloca frases como, por exemplo, de Ellen White, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, tá? Você tem um problema. Porque isso começa a entrar na tua mente aos poucos, com um verso aqui, uma outra coisa ali, e eu tenho certeza que os adventistas que estão me ouvindo, tá? Se ele... Olha só, veja se isso é verdade ou não. Se um adventista está no sábado, no dia de sábado, e ele quebra o sábado, por qualquer motivo, tá? E ele vê Jesus vindo nas nuvens, ele vai achar que ele vai se perder, porque ele quebrou o sábado. Ellen White tem várias citações dela, que ela crê que Cristo tem uma natureza pós-lapsariana, ou seja, uma natureza pecaminosa. Ele nasceu como nós. Ela diz que ele nasceu como nós, tá? Debaixo do pecado. E isso que eu vou falar agora, eu acho que até vocês talvez não saibam, tá? Não sei, talvez não saibam. Mas olha só, mas é real, cara. Isso eu aprendi, assim, eu via direto. Assim, ó. Nós podemos ser iguais a Cristo. Por quê? Porque ele nasceu debaixo da mesma situação que a gente e ele venceu todas as tentações. Sim. Certo? Então, assim, a tentação no deserto, para o adventista, a tentação de Cristo no deserto, era assim, ó. Ele poderia ter caído. Eles creem que ele poderia ter caído. Era um negócio meio assim, o céu todo parou. Ai, meu Deus, e agora? E se ele pecar, o que vai acontecer? Né? Eu até, sei lá, 2 anos atrás, 3, eu achava isso também. Eu achava que ele nasceu como nós e ele conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, que é o que a gente aprende, pelo poder do Espírito Santo, vencer o pecado, e por isso nós temos que fazer o mesmo, ser como ele. Nós temos que ser como ele, tá vendo? Ele conseguiu, você também consegue. Cara, entenda uma coisa, essa é uma das maiores heresias do mundo pseudo-cristão, tá? E pode sim te levar à perdição. A diferença é que o pessoal não entende o seguinte, você falou no início, a nossa natureza, por essência, é pecaminosa. Entendeu? E aí o que acontecia? Eu precisava de rituais. Quando Cristo veio, acabou isso. Toda a condenação que estava, que era para nós, toda a condenação que era devida para nós, sobrecaiu sobre Cristo agora. A condenação do pecado. Tá, mas então agora, a gente continua pecando? Não, claro que a gente continua pecando, mas aí o que muda agora? A diferença é ser nova criatura. Essa é a diferença. Aquele que é nova criatura, ele não vive em pecado. Ele continua pecando. O que é não viver em pecado? O que para você pode ser não viver em pecado? É aquela pessoa que não tem aquele instinto de querer pecar todos os dias, de querer, por exemplo, transgredir de uma maneira inconsequente. Assim, eu não estou me importando. A pessoa vai se policiar. Por quê? Porque esta, exatamente, é a nova aliança, onde a lei agora não está mais em pedra, ela está aqui dentro do coração. E se ela está aqui, entende? Presta atenção. Quando fala de lei, a gente não está falando aqui de 10 mandamentos.
Quando a gente fala nesse quesito da nova aliança, a lei que estaria impressa dentro de nós, é aquilo. Eu sou de Cristo, eu sou nova criatura. Eu não vou andar em pecado, eu não vou ter uma vida de pecado. É isso. Então essa é a grande diferença, só para te ajudar a contribuir. Não, perfeito. E só uma outra questão, só confirmando o que o Gleison falou com relação à crença de que o perfeccionismo no adventismo existe. Eu falo isso de experiência própria de comissões de igreja adventista. Não foram poucas as vezes que eu ouvi que você pode cruzar a sua semana. Geralmente comissões de igreja acontecem no sábado. Então você pode cruzar a próxima janela de 7 dias sem pecar. Tá? Esse conceito, ele é claro, ele existe. Não é um conceito proclamado nos quatro ventos, mas existe esse conceito, esse pré-estabelecimento mental, cognitivo, de que sim, hoje eu consigo acordar de manhã e ir dormir até o final do dia sem pecar. Com certeza. E assim, se você segue, né, no próximo verso, Romanos 1,17, ele fala sobre a justiça. O evangelho também é a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela é divina. Não é a nossa justiça. Então, ela é imputada sobre nós pelo sacrifício de Cristo. Só que você realmente entendeu o evangelho? Que não é por você. Porque muitas vezes a defesa adventista é assim, ó. Esse povo aí é muito liberal. Eles querem pecar. É por isso que eles falam isso, né? Pelo contrário, amigo, você tem que reconhecer a tua incapacidade de se salvar. E buscar forças em Cristo. Buscar forças em Cristo, obviamente, porque você não é burro, você não quer ter consequências negativas aqui e no porvir, tá? Mas não é só isso. Se você não colocar Cristo, deixar ele no lugar dele, de Salvador, e sair desse lugar, você vai se perder. Então, pessoas, muito provavelmente, estão indo para o inferno por causa dessa doutrina. Que é uma mistura de homem holístico, porque quando eles dizem que o homem é uma coisa só, corpo, alma e espírito, eles colocam Cristo como uma coisa só. E como o corpo dele recebeu as consequências do pecado, eles veem Cristo como uma natureza pecaminosa, como tendo recebido essa natureza pecaminosa. Mas ele não é uma coisa só. Ele é corpo, alma e espírito. E a alma e o espírito dele são divinas. E o corpo dele depois foi glorificado. Tá? Mas assim, o que havia dentro dele era divino, e ele nunca, nem se quisesse, mas ele não iria querer, porque ele também não tem pecado dentro dele, mas ele nunca iria conseguir pecar. Eu posso botar uma pergunta aqui? Achei interessante, porque vai de encontro ao que a gente está falando. Pergunta verdade para o tempo do fim. Olha só que interessante a pergunta. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, teremos algum pecado em nós? O irmão Gleison acabou de responder. E o que Paulo fala? 1 Coríntios. No momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem? Os mortos. E nós seremos o quê? Transformados. Porque convém que isto aqui, ó, que é corruptível, que convém, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. O que isso significa? Nós somos pecadores. E quanto pecadores, estamos condenados à morte desta carne. Agora, graças por Cristo Jesus, que nos deu o penhor da vida eterna. O que significa essa vida eterna? A condenação que o homem tinha, uma condenação eterna, não somente a condenação da morte da carne, agora caiu. Nós aceitando o nome de Cristo Jesus, nós seremos transformados. Agora, até o final da minha vida, enquanto eu estiver nessa carne, eu vou pecar, sinto muito. Entende? Eu careço todos os dias da graça de Deus. Todos os dias eu careço da graça de Deus. Todos os dias, é isso. Efésios 2:8, né? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Então, era o que eu gostaria de trazer aí, e acho bem importante, tá? Porque, assim, muito bom. Pode realmente fazer diferença na vida das pessoas. Tirem esse peso, sabe, do legalismo. Cristo trouxe a graça e a verdade, né? Então você tem que crer nele, tá? E sim, leve uma vida reta, óbvio, né? Óbvio. Para que você uma nova criatura, assim, faz parte de você do salvo, né? Tentar ser melhor a cada dia.
O adventista, ele não tem dificuldade em entender que ele é salvo, muitas vezes, a maioria das vezes, pela graça. O que é passado para o adventista é que ele precisa se manter salvo, como o Gleison falou, se manter através de X, Y, Z coisas que a igreja colocou e que a maioria delas é muito bem exposta. Então, a pessoa fala, ok, muitas vezes o adventista fala assim, olha, eu quero me batizar, mas eu vou me batizar, o meu desejo é que eu sofra um acidente de carro logo depois do batismo, porque se eu sofrer um acidente, eu tô salvo, porque eu não tenho pecado. Eu digo para você, eu pensava a mesma coisa no momento que eu me batizei, isso foi em 1994. Eu tô limpo. A primeira coisa que eu pensei foi assim, será que se acontecer alguma coisa comigo agora, meu Deus, me leva, porque olha, eu tô garantido, o culto acabou faz pouco tempo, eu não pequei, eu não abri minha boca, eu tô garantido, vamos lá. Ou seja, já se passaram muitas décadas e você ainda fica com esse tipo de pensamento na sua vida. Um dia eu estava passando uma lição de escola sabatina, uma das últimas vezes, e eu já tinha despertado. E aí, na lição de escola sabatina, eu falei assim para os irmãos, eu falei assim, irmãos, reflitam comigo. Se você estiver dirigindo um carro, tá com a sua família, por alguma razão, esse carro perdeu o controle, estourou o guarda-reio e caiu dentro do rio, e você e sua família estão presos dentro desse automóvel, a morte é iminente, você já fez os cálculos, você viu que não vai conseguir se sair dessa. Quantos pecados você consegue se lembrar até o momento que você morrer afogado no fundo do rio? Quantos pecados você consegue se lembrar da sua vida inteira? Volta o que Ellen White disse lá no começo. Cada pecado, cada pensamento, cada ação, tem que ser não sei o que lá. Eu fiz essa pergunta. Quantos você consegue se lembrar lá no fundo do rio, morrendo afogado, abraçado com a sua família, tentando salvar a sua própria vida, dos seus familiares? Quando você vai pensar em parar e começar a fazer o seu catálogo de pecados e pedir perdão? Porque se for nessa linha, se for nessa lógica, meu amigo, naquele rio, naquele carro afundando, você está perdido. É o juízo investigativo, é isso daí. As pessoas têm que Não, mas aí que tá. A questão toda é o seguinte, eu não vejo justiça da parte de Deus nesse quesito. Qualquer um que está assistindo essa live agora, ou que vai assistir depois, você, sendo adventista ou não, vá com alguma pessoa que aceitou a Cristo Jesus. Essa pessoa aceitou Cristo Jesus. Ele é meu Salvador e meu Redentor. Entra dentro da IASD e tenta se batizar. Não, eu creio em Cristo Jesus. Eles não vão deixar você se batizar, a não ser que seja por causa dos números, que a gente sabe que também acontece. Agora, se você dizer assim, olha, eu não concordo com essas doutrinas, eu quero me batizar por causa de Cristo, eu acho que vai ser meio complicado se você conseguir. E aí, como é que fica? Como que fica? Sabe por quê? Porque a gente passou por isso lá no distrito no Brasil onde a gente morava, minha mãe levou muita gente ao batismo, né? E ela deu um estudo para uma família, várias famílias, mas essa família decidiu, quero me batizar. Chamou o pastor para ir lá fazer os votos. E o pastor, conversando com a mulher e tal, isso, você faz? Não fumo. Não bebo e tal, mas você franca com você, pastor. O café, eu não consigo abandonar. Não consigo. Eu acho que eu consigo lá na frente e tal, mas até agora não. Sabe o que ele falou? Primeiro tu abandona o café e depois tu batiza. Porque tu não pode batizar por causa do café. Sabe o que aconteceu? O pior, ela não se batizou. Mas se essa igreja não me deixa me batizar porque eu aceitei a Cristo, eu não vou me batizar nessa igreja? Não, então foi o melhor que aconteceu. Foi o pior. Não, sim, mas eu digo assim, por outro lado, sabe? Infringiu entrar no reino de Cristo. Claro. É uma coisa simples. Eu aceito. Me diz uma coisa. Vamos lá para o Pentecostes lá. Na pregação que Pedro fez lá para 5.000 pessoas se batizar. O que eles aceitaram naquela pregação? Diz para mim. Ou foi perguntado, tu aí, toma café? Tu fuma? Tu bebe? Foi feita uma investigação na vida das pessoas? Não, foi pregado Cristo. Eles entenderam, aceitaram o evangelho e entraram pelas portas da salvação. Qual é a porta da salvação? É Cristo. Ponto. Assim, aproveitando o gancho, assim, pro adventista, né, que tá assistindo a gente, irmão, você não acha estranho que a gente esteja tomando tanta pedrada por dizer para você só Jesus, só o Cristo, só a Escritura, para você se manter só na Bíblia e ter a fé em Cristo, e que você não precisa de uma outra pessoa, você não precisa dos escritos de uma outra pessoa? Agora, Wagner, jogar a bola para você aí.
Cara, fala um pouquinho para nós sobre o juízo investigativo, porque a tua área, ela é a área profética, é a área que você tem mais conhecimento, né? O teu forte. E essa questão, assim, das 2.300 tardes e manhãs, etc., eu sei que você tem alguns pontos bem interessantes, assim, para levantar a respeito disso, né? E queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, para também trazer algumas revelações aí para o pessoal que está assistindo. Primeiramente, é importante, tá? O que eu vou trazer agora aqui é muito importante. Quando eu comecei os meus estudos, eu até já falei, eu acho que num vídeo com o Gleison e com o irmão Rodrigo também. Quando eu comecei meus estudos há 10 anos atrás, praticamente, eu me encontrei com o livro de Hebreus e é o que eu tinha. E eu pensei, gente, se eu tô vendo isso daqui, a igreja vai aceitar. E aquela mente, né, de que tu vai conseguir mudar a igreja, né? Tu não vai conseguir. A minha mente era essa. Então eu tinha isso. Só que o meu despertamento foi esse, e aí eu fui aprofundando e tal, mas eu não tinha história. Olha só, eu não conhecia a história da igreja. Conhecia do jeito que é contado por eles. Agora, quando eu ouvi o irmão Gleison contando a história, depois eu ouvi o irmão Rodrigo contando e ilustrando essa história de uma maneira em que, gente, foi assim que aconteceu e tal, eu ainda também continuei me aprofundando mais. Aí que eu quero que o irmão adventista pare e pense, tá? Para e medita. Não importa, mesmo que você pegue os livros de Ellen White, do jeito que ela conta, vai lá na história. Mesmo que seja nos livros que você tem da CPB, não tem problema. Vai na história e medita, tá? No que foi dito. Agora, algumas informações não estão ali. E essas informações, quando a gente descobre, a gente fala assim, ó, opa, tem alguma coisa aqui. Qual informação que eu descobri que me fez parar para entender por que a história se desenrolou da maneira que ela se desenrolou? Qual foi essa informação tão importante? Primeiramente, os cristãos da época, de 1844, por ali, enfim, sempre teve muitas igrejas espalhadas pelos Estados Unidos naquela época, não era diferente. E os cristãos, eles tinham um pensamento. E o pensamento deles era lógico. Se você for pegar as pessoas que já trouxeram artigos para falar do Adventismo, você vai ver que eles vão dizer, o pensamento deles sempre foi de que Jesus saindo do lugar santíssimo seria a representação da volta dele. Olha só, o fim do prazo, a expiação, ela se daria no momento que Jesus saísse. Então o que eles pensavam assim? Olha, Cristo Jesus entrou no céu de uma vez por todas, e o que ele está fazendo neste momento lá é o momento da intercessão. Ele entrou de uma vez por todas. Quando ele sair de lá, então nós teremos aí a conclusão, a volta de Cristo, a purificação do santuário e tudo isso. E esse era o entendimento de Guilherme Miller. Você sabia disso? Esse era o pensamento dele. Esse era o pensamento dele. Isso acendeu uma chave dentro de mim, assim, olha, perfeito? Esse é o motivo pelo qual Guilherme Miller não aceitou a pregação do juízo investigativo. Tá, a gente pode dizer assim, tá, ele viveu pouco, ele viveu o quê? 6, 7 anos depois disso? Poderia lá na frente ter aceitado? Poderia. Eu não estou dizendo que não. Mas de começo ele não aceitou porque ele tinha uma coisa firmada dentro dele. Não. Quando acabar o prazo, Jesus volta. É isso. Acabou o prazo, Jesus volta. É a representação do sumo sacerdote saindo do lugar santíssimo. Não se esqueça, o livro de Hebreus ele deixa muito claro que Cristo Jesus ele não é sacerdote, ele é sumo sacerdote. E ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos para efetuar o processo de redenção. E o que ele está fazendo lá? Os textos são muito bem claros. Né? Ele está fazendo a justificação por intermédio do seu próprio sangue. Presta atenção. Então, a própria história conta. Né? Se você for estudar até a lição eu estudei a lição dos jovens agora, que está falando sobre esses pontos da história do Adventismo, eles entendiam. Guilherme Miller entendia que esse tempo determinado era o tempo da purificação que seria concluída. Então, por isso que não faz sentido nós olharmos a profecia hoje, ou naquela época, quando for, e dizer assim, não, acabou o prazo, mas agora começa. Começa do quê? O que começa se acaba o prazo? Diz para mim, o que começa? Eu acredito que nós estamos falando aqui para pessoas cultas, para pessoas, no mínimo, com um pouco de lógica. Pega uma pessoa que não é adventista e faz essa pergunta. Chega para ela e diz assim, olha, eu vou te dar um prazo, e esse prazo aqui, quando acontecer, quando chegar a data, acaba, tá? Acabou. O que vai acontecer quando acabar?
vai purificar. Tá tudo purificado, o santuário está purificado. Ok. Essa pessoa vai achar um absurdo dizer, não, mas como que começou? Então, é necessário que a gente vá na profecia e dê uma olhadinha. Eu preparei os slides aqui, eu quero projetar para os irmãos, para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, tá? De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, e para a terra formosa. Se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e pisou. Se engrandeceu até contra o príncipe do deserto. Ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa das transgressão e lançou a verdade por terra e no que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? A igreja adventista não lê esse texto em amarelo, ela só fala. E ele me disse, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. O lema da igreja é Daniel 8,14. Por que não leu 13? Porque, meus irmãos, é claro, medite. Existem algumas coisas acontecendo aqui. Nós temos um sacrifício contínuo sendo interrompido, uma transgressão assoladora e um santuário sendo pisado. Se eu vou te dizer que isto aconteceu em 1844, tipo assim, vamos lá, o santuário foi purificado em 1844, então a gente precisa dar o compreendimento dessa parte amarela. Até quando que dura? Qual é o prazo? É matemática simples, 2.300 tardes de manhã. Acabou o prazo. A não ser que o adventista me diga assim, não, na verdade agora começou o prazo. Eu até aceitaria. Essa foi a interpretação, tudo bem, eu vou aceitar que você entende assim, por mais que esteja errado. Mas seria um pouco mais lógico, você não concorda comigo? Um pouco mais lógico do que você pregar e me dizer de que a profecia agora vai começar a purificar. Como assim? Então, se vai começar a purificar agora, cadê isso daqui? Sacrifício contínuo e transgressão assoladora. O que a gente precisa, então, é meditar no próprio livro de Daniel, ou na palavra de Deus, na Bíblia, e ver se não tem nenhuma outra parte falando sobre isso. Primeiramente, quero deixar bem claro aqui, que nós, aqui, o irmão Gleison, o irmão Rodrigo, a gente já conversou sobre isso, nós entendemos que essa profecia tem duplo cumprimento, tá? A gente vê todos esses aspectos concluídos lá com o Antigo Epífanes, porém, essa profecia traz aspectos para o futuro. Afinal, neste ponto, Guilherme Miller estava certo. Eu já falei sobre isso. Por que nesse ponto ele estava certo? Porque o cálculo dele estava errado, completamente. Tanto é que Jesus não voltou. Mas na cabeça dele, o entendimento dele era certo. Quando acabar o prazo, Jesus volta. Ponto. Por que a igreja, a partir disso, tipo assim, não, eu aceito o teu cálculo, Guilherme Miller, mas não a tua interpretação. E aí foi isso que ele disse. Eu não quero, então. Não é isso que eu quero. Eu não vou seguir isso aí que vocês estão dizendo. Porque não é isso que eu calculei. Não foi isso que, entre aspas, né, Deus me mostrou. Porque é exatamente o que a lição está trazendo. Que Deus mostrou para ele essa verdade. Que verdade? Uma verdade ou uma mentira que foi mostrada? Para mim foi uma mentira. Porque foi um grande desapontamento. Então o que nós estamos discutindo aqui? É um santuário pisoteado que precisa ser purificado. E aí nós precisamos ir na palavra para ver aonde mais fala sobre isso. Olha só que interessante. Trouxe para nós aqui, ó. Em Daniel 11, começa a falar do rei do norte contra o rei do sul. Rei do norte contra o rei do sul, e aquela briga e tudo que está envolvendo ali. E quando chega no versículo 31, diz assim, ó: que braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Olha só que interessante. E aí continua: os violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, tá? Alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados. O que tem que ser purificado aqui? Diz para mim. Alguns precisam ser provados, purificados, embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para um tempo determinado. E aí acaba começando a falar sobre um personagem que virá. Este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisa espantosa, e será próspero até que a ira se complete. Esse ponto aqui é importantíssimo. Por quê? Porque Daniel 8 vai falar sobre isso.
quando que é o último tempo da ira? Quando que a ira de Deus vem para derrubar todos os reinos? O que nós não podemos fazer agora é o seguinte, é desconectar Daniel 11 de Daniel 12. Não podemos desconectar, porque é um assunto só. Se você for pegar, você vai ver que é um assunto só. E quando a gente chega em Daniel 12, diz assim, ó, e naquele tempo, que tempo? O tempo que está acontecendo tudo aquilo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Opa, aqui tem um ponto importante. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo se livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. No livro, desculpa. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você está vendo que o tempo cronológico está apontando para o fim dos dias? Literalmente, nós estamos vendo o quê? Ressurreição aqui. Eu estou vendo ressurreição. Então, esse é o tempo determinado. E quanto tempo é isso, irmão Lex? Quanto tempo é isso? Olha que interessante. Vamos ver quanto tempo é? E tu, Daniel, continua o mesmo contexto, tá? Daniel 12. Encerra estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado na beira do rio e outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que está sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? E viu o homem vestido de linho que estava sobre as águas, do qual levantou o céu, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é isso? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então nós precisamos entender que a partir do momento do surgimento do anticristo, nós teremos 3 anos e meio. Então, já cai mais uma coisa por terra aqui, tá? Eu chegar hoje, que nem a igreja adventista chega e diz assim, ó, Jesus pode voltar amanhã, nem pensar. A palavra de Deus não diz que Jesus pode voltar amanhã. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. A respeito da volta de Cristo, está lá em 2 Tessalonicenses. Isso não acontecerá sem que antes seja revelado o iníquo, o homem do pecado, o homem da perdição, aquele que quer se elevar sobre todo Deus e se assentar sobre o santuário de Deus. Agora me diz, o anticristo vai lá no céu se assentar no santuário de Deus? Por favor, né, gente? A gente precisa ter um pouco de meditação. A gente precisa refletir um pouco o que o texto está trazendo. Ok? Então, importante. Daniel 12 diz que, olha só a conexão com Daniel 8. Eu até vou passar tudo aqui e vou chegar na parte amarela. E desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Gente, como que eu vou desconectar a profecia das 2300 tardes e manhãs desse texto aqui? Diz para mim. Algum teólogo adventista vai conseguir me responder isso? Por quê? Porque um dia, não gostaria de citar nomes aqui, mas um dia que eu vi um vídeo, uma pregação do Dr. Rodrigo Silva, na hora que chegou para ler esse texto, ele não leu. Ele disse, é difícil, vai complicar um pouco. Ele falou abertamente isso. Por que ele não leu? Porque não se enquadra porque vai, né? Claro que vai complicar, né? Não sabe explicar, vai complicar. Então, assim, é impressionante. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Olha só que interessante. Você está vendo aqui sacrifício contínuo tirado e abominação desoladora, né? Olha, quem falou sobre isso? Jesus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, ó a referência, que está no lugar santo, quem lê entenda. Ele está dizendo para a gente entender. Aí vai surgir os textos. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Não estou tirando o texto aqui, tá? Não estou tirando. Porque existe revelação aqui também. Tá, a igreja pega esse texto e diz assim, não, essa daí é a queda de Jerusalém no ano 70. Ah, é? Então me explica aqui. Haverá, então, grande aflição. Opa, Daniel 12, acabamos de ler. Qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu estou vendo esse mesmo prazo, esse mesmo tempo, gente. É fato, eu estou vendo o mesmo tempo. Tá, como é que tu vai explicar a questão do sábado aqui, Wagner, agora? Quero ver tu escapar disso. A nova aliança é com quem?
com a casa de Judá e com a casa de Efraim, com os judeus e gentios. Nós sabemos que existe uma promessa sim para os judeus, e muitos deles irão aceitar a Cristo Jesus. E eles sim estão sobre essa lei. Concorda comigo, irmão Gleice? Eles estão. Muitos deles guardam o sábado e precisam guardar. Pronto. Então, está sobre eles também. Olha só que interessante. Entre judeu e gentil. Pronto. Podemos aplicar para o ano 70? Podemos. Agora, esse texto aqui você não vai conseguir aplicar. Versículo 21 e 22, você não vai conseguir jamais aplicar esse texto. E olha que interessante. A lição dessa semana, para quem não viu lá no meu canal, eu estudei a lição dessa semana, tá? O estudo da lição para vocês. Disseram no estudo da lição de que a queda do sol, da lua e das estrelas já aconteceu. Aliás, a gente já sabe que Ellen White fala sobre isso. Só que o texto que você está lendo aqui continua e diz assim, ó. Logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Isso daqui para mim faz sentido. Agora, você dizer que isso já aconteceu... Aliás, aonde na história que alguma estrela caiu na terra? Alguém consegue me responder isso? Pelo amor de Deus. Outra coisa, por tudo que nós estamos vendo e lendo aqui, você que está lendo em casa, esses não serão eventos isolados. Preste atenção, serão eventos mundiais. A volta de Cristo também será um evento mundial. Todo olho verá, não se esqueça disso. Então eu não posso pegar isso e aplicar para uma era passada. Se é por isso, o sol escurece. Quantos eclipses a gente tem aí? Solar, lunar. Se é por isso, a gente vai aplicar essa profecia toda hora. Tá entendendo? Esse é um evento que está descrito para quando? Logo depois da aflição daqueles dias. Ponto. Agora nós voltamos nas 2.300 manhãs para ler um texto que a igreja não lê, tá? Ó, versículo 17. Já passou 2.300 manhãs, a explicação toda. E veio perto de onde eu estava, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Algum teólogo me explica aqui. Traz a Bíblia e traz para mim quando que será o último tempo da ira. Quando? Você respondendo isso, você responde essa profecia. E, para a gente dar a conclusão na própria profecia, pelo seu entendimento, quem? O anticristo, né? Também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. O que a gente conecta com isso? A profecia de Daniel 2. Aquela pedra que é arremessada nos pés da estátua, sem esforço de mãos humanas. Este é o momento da destruição do anticristo e principalmente também da queda de todos os reinos para o reino de Cristo ser estabelecido. Não, eu achei muito interessante você falar sobre a questão dos 3 anos e meio, né? Essa história realmente é muito dita na igreja, assim, ó, Jesus pode voltar amanhã. Tá, mas e cadê, né? Cadê o anticristo? Já apareceu, né? A gente já sabe com certeza quem ele é, a gente não sabe ainda. Né? Então, realmente, de fato, tem muita coisa, assim, pode acontecer rápido? Pode. Mas, digo, antes de aparecer o anticristo. Quando aparecer o anticristo, e também tem a tribulação, a grande tribulação, etc., tem tudo isso para acontecer ainda, tá? Então, esse é um outro, de fato, um outro entendimento equivocado ali da escatologia adventista. Mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Do selo de Deus, etc. Enfim. Mas acho bem interessante esse ponto. E o ponto de que, então, o santuário será purificado. Essa questão aí também não é muito bem entendida dentro do eles não falam dessa expressão, né? Então, assim, será purificado. Será purificado. E há distorções, etc., mas tá claro, será purificado. Né? Não vai se iniciar a purificação. Não. Será purificado, tipo assim, de imediato. Tá? Então, eu acho bem interessante isso que você trouxe aí. Esses pontos aí. Com certeza. Bom, eu só tenho uma coisa para falar. A principal referência de escatologia e fim de mundo no Adventismo é a troca do Papa.
Sim. Então, na hora que troca o Papa, eles consideram como sendo um sinal, né, de que realmente vai virar o jogo. Já estamos trocando de Papa há um bom tempo, desde 1915, quando a Ellen White morreu. Então já passaram-se vários papas, desde quando ela nasceu, aliás. Então o grande conflito... É importante você falar. Sabe por que é importante você falar sobre isso? Pelo seguinte: quando você vai ver esse ponto que a igreja encaixa, ela vai encaixar na besta da terra, tá? Que é lá em Apocalipse 13. Só que lá também tem um tempo de ação. A besta da terra está agindo por quanto tempo? 42 meses. Quanto tempo é isso, irmão Luiz? 3 anos e meio. Existe um tempo de ação, ok? Existe um tempo de ação da besta da terra. E tá lá, sempre teve, na verdade. E ninguém presta atenção, tá? Me diz uma coisa. Já tem aquele erro já que eles dizem que Roma é que profanou o santuário, mas lá em Antiga Epífano, tipo assim, não faz sentido nenhum. Tipo assim, a matemática não funciona. Mas Roma fez parte disso. Ele que é o anticristo que foi lá pisotear o santuário lá. Cara, não faz sentido, não faz lógica, e matemática não fecha. Entende? E outra coisa, como já falamos, a ação do anticristo está bem determinada. Será por 3 anos e meio. Se começou naquela época, cadê a volta de Jesus? Porque quem destrói o anticristo é Cristo Jesus com a sua vinda. E tem um tempo determinado para ele agir. Ponto. Vindo Cristo, sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou. Eu não vou usar a tradução que muitas Bíblias trazem, tá? Do Santo dos Santos. Ele entrou de uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de novilha espazida sobre imundos o santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará. O que precisa ser purificado aqui? As vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Gente, não tem nenhum santuário lá no céu para ser purificado. Quem precisa ser purificado somos nós. É esse tabernáculo aqui que ainda está em pecado e vai pecar até o final. É isso que precisa ser purificado. É isso que Cristo está fazendo, purificando a nós, pelo seu próprio sangue. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Destra de Deus, para mim, é o lugar mais santo que tem no universo. Quer dizer, além do universo, terceiro céu, né? Olha só. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seu entendimento. Não mais em pedra, tá? Não tá mais em pedra. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ué, cadê o juiz investigativo aqui? Que estão anotando lá os meus pecados? Onde é que tá? João 5,24. Aquele que aceita Cristo Jesus não entra em juízo. Não entra em juízo, gente. Cristo afirma que por intermédio do sangue dele, ele jamais se lembrará dos nossos pecados. Para aquele que é salvo em Cristo Jesus. Aquele que será condenado porque não é nova criatura, ele vai responder pelas obras dele diante do tribunal, que será estabelecido quando Cristo voltar. Agora, neste momento, não existe pecado sendo anotado no céu. Não existe. Ele diz que jamais lembrará dos nossos pecados. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar aonde? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos tentar explicar, porque tem gente que não entende isso daqui, tá? Vamos lá. Santuário terrestre. Deus disse assim, olha, a minha presença, eu vou mandar sobre a terra para que eu possa habitar no meio deles. Mas, Deus não habitou no meio, dentro das pessoas. Ele estava restrito a um lugar isolado, específico, que era o Santo dos Santos. Lá estava Shekinah, a presença de Deus. Quando Cristo morre, o que ele faz? Ele libera um caminho que era inacessível para o homem. E ele consagra esse caminho. E esse caminho, ele diz que, ele entrando lá, esse véu é rasgado. É a sua própria carne que rasgou. Então agora nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, diante de Deus. Para quê? Para nos julgar? Não, para compadecer-se de nós.
e nós temos uma ousadia que nós não tínhamos. Era só o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Agora nós temos essa ousadia, entende? Então, irmãos, é claro, 1844 dizer que Cristo passou do santo para o Santíssimo, aliás, nem Irã Edson acreditava nisso, nem ele. Quando ele teve a visão do milharal, tá, ele deixou muito bem claro, eu avistei Jesus agora sim passando do santo para o Santíssimo, ele viu naquele momento, mas ele vai cumprir durante 1 ano esse processo expiatório, tá? E depois ele volta. Essa foi a visão inicial. Depois ele já se perdeu na curva e todos eles se perderam na curva. Mas ele também entendia que Cristo sairia do lugar santíssimo. A diferença dele para Guilherme Miller é que Guilherme Miller nunca acreditou que Cristo entrou no lugar santo e não no santíssimo. Ele sabia, a fé dele era, quando Cristo ascendeu aos céus, ele estava à destra do Pai, cumprindo essa função, a representação do sumo sacerdote. Então entenda isso. Isso é importante de entender. E acontecerá, aqui ó, vamos falar de purificação, tá? E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes dela serão estipadas e expirarão, mas a terceira parte dela restará nela. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei e direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Jesus vai cumprir essa purificação, ele prometeu. No momento que nosso corpo mortal for revestido da imortalidade. Então, nós não iremos mais pecar. Então, seremos purificados. Com isso eu encerro a minha fala aqui. Ellen White diz que o juiz investigativo ele deve investigar a vida de todos os justos, todos os santos, né? Todos os santos. Mas é interessante que Elias, Enoque e Moisés não passaram, né? Pelo juiz investigativo. O juiz investigativo começou em 22 de outubro de 1844. Por que esse pessoal furou fila, mano? O que aconteceu? Outra coisa interessante. Vamos dar atenção, começa pelos mortos. Começa pelos mortos. Agora, olha que interessante também. Ellen White teve uma visão em 1845, acho que foi uma das primeiras visões dela. Que ela foi para o céu e ela viu no céu os irmãos Fitch e o irmão Stockman. Uhum. Certo? Eles tinham acabado de morrer, tinham morrido no início de 1840. Ela viu eles lá. Ok. Em 1850, ela diz que o processo do juiz investigativo estava para ser finalizado, já estava para acabar. Cristo estava finalizando ali. Ok. Então, mais ou menos a matemática, a conta é assim, ó. O juiz investigativo começou em 1844. Em 1845, Cristo já havia chegado no irmão Fitch, na vida do irmão Fitch e do irmão Stockham, que tinham morrido 4 anos atrás, antes disso. Tá. Em 1850 ele estava para finalizar tudo, ou seja, de 1844 a 1850, Cristo analisou mais ou menos uns 5.000 e poucos anos aí de vidas, de pessoas justos mortos, né? Ok. Depois disso, de 1850 para cá, ele ainda não finalizou. Ou seja, em 6 anos, ele investigou a vida de quase todo mundo que existia. E por 130 anos, o que aconteceu? Ele diminuiu o ritmo, tirou umas férias. O que aconteceu? Por que ele diminuiu tanto a velocidade assim? Você entende que a conta não fecha? Que é um outro problema, né? Então, furando fila, o pessoal lá, Elias, Enoque, Moisés, e essa conta que não fecha. Não fecha. Claro, né? A gente sabe que não fecha, porque é uma loucura. Mas, assim, são mais coisas pra gente meditar aí do juiz investigativo. Apresentar um pouco sobre algumas questões da prática da vida do adventista, né? Da prática que a gente tem visto e vivido, nós vivemos durante muito tempo, né? Então, eu vou colocar aqui um slide aqui no começo, não sei se eu consigo colocar aqui no estúdio. Você consegue jogar aí? Uhum. Bom, essa foto aqui representa uma coisa muito importante e eu vou utilizar o meu exemplo logo quando começou esse processo de despertamento no Adventismo, como uma representação de como muitas pessoas se sentem tanto dentro do Adventismo quanto depois, na fase quando eles decidem
Ok, vou sair, entendi que tem diversas heresias, tem muitos problemas, e eu vou tomar minha decisão agora de reiniciar, vou resetar a minha experiência religiosa. Agora, para onde eu vou? Que ponto que eu me encontro? E eu sei que muitas pessoas que estão aqui no canal, no chat, eu sei que muitas pessoas que assistem os 3 canais aqui estão vivendo um momento muito parecido, muito próximo desse. E a primeira coisa que a gente precisa dizer, logo de cara, é que você não está sozinho. Você é uma pessoa que passou por um processo dentro de um movimento sectário, dentro de heresias, dentro de interpretações que não são bíblicas, dentro de processos muito complexos, cognitivos até, controle emocional, controle espiritual, e você estar nessa situação é um reflexo não só do que você é hoje, mas também de tudo que você viveu anteriormente. Então, nesse momento, várias pessoas estão se sentindo dessa forma. Agora, uma das coisas que é importante dizer, se você puder avançar para o próximo slide, é como o processo acontece dentro do próprio Adventismo. Quando você passa pelo funil adventista, eu vou chamar de funil, é um funil que é construído e foi construído visando a manutenção de membros, a despeito de qualquer coisa. Não importa se o que é pregado ali dentro não tem base bíblica, não importa se Ellen White é uma falsa profeta, não importa se todas as apresentações com relação ao aspecto da salvação são incorretos, o seu funil, quando você cai nesse funil, e muitos deles hoje, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, têm caído através de uma coisa chamada Espaço Novo Tempo, ou Novo Tempo, que é uma estratégia de comunicação, de absorção e de pescaria também. E muitas pessoas caem nesse processo porque fora desse buraco de onde esse rapaz está caindo, existe todo um aparato para apresentar para você uma igreja adventista que é evangélica. E não uma igreja adventista que defende pontos que vão, de uma forma ou de outra, te conduzir para um funil muito mais perigoso do que você pensa. Então, muitas pessoas estão nesse processo da queda, outras pessoas já estão no processo do labirinto. Então, para ampliar um pouco mais essa conversa, se você puder avançar para o próximo slide, eu vou colocar aqui para você o funil do Adventismo. Para você entender de uma forma bem simples, bem prática, tá bom? Para você compreender isso de forma visual. Primeiro passo é a Novo Tempo, como eu disse antes, ou elementos parecidos com a Novo Tempo que te jogam dentro do funil. Quando você cai nesse funil, você passa por todas essas fases. Primeira coisa é a ficha batismal, segunda coisa é o sábado, terceira coisa é Ellen White, depois reforma de saúde, decreto, e lá no final do funil, o que você tem? Você tem a sua coroazinha, você tem a sua salvação. Então você precisa pensar que no momento que você passa e se torna um adventista do sétimo dia, você vai passar e caminhar por esse funil. Mas o que significa esse funil na prática? Puder avançar para o próximo slide. Olha só o que significa isso na prática para você que está assistindo. Você que tem familiares na igreja adventista, você que tem esposa, você que tem filhos, você que pertence ainda, você já sabe, você conhece. Mas principalmente para evangélicos, que são o alvo do proselitismo. Ok? Vamos lá. Ficha batismal, o que é a ficha batismal? Você faz um acordo com o CNPJ. É um acordo entre você, pessoa física, e a igreja adventista como CNPJ. Aí você está assinando um acordo ali, basicamente, um contrato entre duas instituições. Uma pessoa física e uma pessoa jurídica. O que é o sábado? Agora, dentro desse acordo, você tem um papel a ser executado. Para você alcançar aquela coroinha lá embaixo, como se fosse um item do videogame, você precisa alcançar essa fase aqui, que é a obra. Qual que é a sua obra principal? Ou seja, qual é a obra principal dentro do Adventismo? É o sábado. Depois você tem Ellen White. Quem é Ellen White? É a pessoa que vai interpretar a Bíblia para você. Porque você não tem capacidade de interpretar a Bíblia por você mesmo, porque você não tem o Espírito Santo. Você precisa de uma luz menor. Então essa luz menor, ela vai fazer o que com você? Não, peraí. O que você não entender, nós temos aqui uma pessoa que vai explicar para você, que é inspirada ao mesmo nível que foi inspirado Moisés. A gente garante isso para você. Moisés e Ellen White foram inspirados pelo mesmo Espírito. Então, nós temos a garantia de qualidade de que o que ela escreveu está no mesmo nível do apóstolo Paulo. Então, se você tiver alguma dúvida, não se preocupe. Ellen White pode resolver esse problema para você. Depois, tem a última fase, que as últimas duas, que é a reforma de saúde, ou seja, se você pedir uma pizza de pepperoni junto com o seu grupo depois do JA, você vai ter problema. Se você pedir um bobó de camarão aí no almoço aí no corporativo e tirarem uma foto com você com um camarão no teu garfo, e essa foto for para rede social, você vai ter problema.
Porque vão questionar você por que você não está fazendo parte da reforma de saúde que você concordou lá na ficha batismal lá em cima. Você concordou no contrato. Você foi publicamente e disse sim para os itens na frente da igreja toda. Então por que você está quebrando esse item ali embaixo? Explica para mim por quê. Você não concordou no contrato com o CNPJ? A culpa no final é sua. Então lá no final, o que resta agora? Falta agora a sua participação. Falta o ato, o grande finale da sua salvação, que é o último ato. Você é o ator principal na salvação, não é Cristo. O ator principal não é Jesus, é você. Então, como você é o ator principal, você tem que tomar um ato final. É como se fosse o final do filme, sabe? O grande finale do filme, aquela última cena do filme, que o herói vai lá e salva todo mundo e acaba o filme e todo mundo é feliz. É justamente isso. Você é o ator principal. E como é que você faz isso? Você não aceita o domingo. Por que você não aceita o domingo? Ué, porque você aceitou o sábado no contrato. Você lembra lá em cima? Lá em cima no contrato você aceitou o sábado. Como é que você vai aceitar o domingo aqui embaixo? Não pode. Você fez um contrato direto lá em cima. Então tudo segue num funil muito bem estruturado, muito bem construído, para que lá no final você tenha direito à sua salvação. Você entendeu qual é o processo, qual é a estratégia? A estratégia ela não é mal montada, a estratégia não foi mal pensada, pelo contrário, a estratégia é muito bem estruturada para conseguir manter 19, 20 milhões de pessoas no mundo hoje acreditando nesse processo. Onde que você alcança a salvação? Onde que está claro para você, com base na Bíblia, que está a salvação? Compara. Uma igreja adventista e uma igreja que defende o evangelho de Cristo. Essa é a sequência. Agora, a salvação em primeiro lugar, o reconhecimento público através do batismo, a adoração e reconhecimento, o estudo da Bíblia de aprofundamento, se tornar um membro oficial da igreja, servir nos ministérios, evangelismo e viver em comunidade. É isso. Pega qualquer, bate lá na porta e fala assim, pede pergunta para a enfermeira, qual que está morrendo amanhã? Ela abre a porta e coloca você dentro do quarto, como pastor, vou orar por ele. Qual a mensagem que você vai pregar para essa pessoa? Você vai pregar Cristo ou você vai pregar Ellen White? Ah, eu vou pregar Cristo. Eu falei assim, então, que dia que eu vou morrer? Fala pra mim, qual é o dia que é da minha morte? Eu não sei quando você vai morrer. Eu falei, então, o que você está querendo pregar outra coisa pra mim que não é Cristo? É isso. Então, prestem atenção no funil que você está. Se o funil que você está hoje te leva que a última coisa é a tua salvação, você está no lugar errado. E muitos respondem essas perguntas da ficha batismal assim. Tipo assim, tá, aceito, quero me batizar, aceito. Mas não medita naquilo, não sabe da implicação que tudo isso vai ter depois, né? Essa que é a questão, essa que é a questão. A pessoa aceitou a Cristo, mas daqui a pouquinho ela está dizendo assim, nossa, esse Cristo que está me apresentando aqui, ele é diferente? Olha só, esse Cristo é diferente. Então, é importante a gente realmente meditar, porque no fim das contas nós estamos buscando o quê? Realmente é isso, é a salvação. A única diferença é que, aonde que a salvação vem em primeiro lugar? O que Cristo nos oferece? Né? Cristo te oferece a salvação, ok. O que ele diz? Aceita, é sua, tá aqui. Agora você é nova criatura e nós andaremos juntos. Por quê? O Espírito Santo vem para habitar dentro de nós. E assim Sim. A gente confirma que nós somos novas criaturas. Sim. Então estamos salvos. Pronto, já estamos salvos. Tendes chegado ao Monte Sião. Entendeu? A Jerusalém do Alto. Tendes chegado. É uma condição que você vai conquistar, literalmente, mas você já conquistou. É isso que Paulo está dizendo. Tendes chegado à Assembleia dos Santos. Olha só que interessante. O foco muitas vezes é dado às profecias porque o medo vende, né? E o medo mantém as pessoas lá dentro. Então, se eles se focarem mais no evangelho, tá, então eles podem ir para uma outra igreja, né? Essa visão apocalíptica aqui é só nossa, entendeu? Você vai para mas o brand da igreja é aqui, ou seja, a igreja adventista, o pessoal, assim, os adventistas, eles têm muito orgulho da igreja adventista. Não é de ser cristão, não é de Cristo. É das informações misteriosas e secretas que tem ali dentro, dadas por Ellen White. Então, para poder manter esse, né, não dá para falar muito do evangelho, entendeu? Tem que... Pô, tem uma pergunta boa aqui. Acho que até o irmão inglês pode responder. Vou botar na tela para nós aqui. Aí, ó. É a do Michael. Por que distribuir o grande conflito aos milhões? E a Bíblia? Onde entra nisso? Qual é a palavra de Deus, afinal? Tem algo muito errado nisso. Concordo. Essa foi a melhor afirmação. Por quê? Por que a gente precisa distribuir o grande... Por que não distribuir a Bíblia?
Bíblia Sagrada, o Evangelho. Por quê? Né? Aí, é nesse momento que a gente vê o que tem mais importância dentro da Igreja Adventista, né? O que tem mais importância? Falar é fácil, eu vir no microfone e dizer, não, nós cremos na Bíblia, esse daqui é um livro dos melhores, mas no fim das contas, o que você divulga mais? No inglês. Eu fiz muito isso aqui. Eu liderei projetos de distribuição de livros aqui em Orlando, né? E dava certo. Por que eles fazem isso? Porque dá certo. Porque, assim, as pessoas que estão com algum problema, estão desesperadas, né? Algum problema financeiro, ou de doença, enfim, qualquer problema. Quando recebem algo espiritual na casa delas, elas creem que aquilo ali é um sinal. É um sinal de Deus, entendeu? Que vai ajudá-las em alguma coisa. Então, muita gente acaba, por falta de informação, né, e um desespero assim momentâneo, acaba sendo fisgado por essas campanhas. Então, funciona, né? Eles têm, evidentemente, eles têm muito dinheiro para fazer esse tipo de coisa, e de fato funciona, é por isso que eles fazem isso, né? Agora, interessante sim que no terceiro volume, né, o segundo capítulo do terceiro volume é sobre os plágios de Ellen White. Eu não vou dar muito spoiler, mas assim, o grande conflito, se ele fosse ter referências bibliográficas e nos locais que deveria ter no livro, todos os parágrafos teriam referências bibliográficas. Ou seja, 90% dele foi plagiado. Deus me mostrou, né? No livro de outra pessoa, então, filha, que ele te mostrou, porque... E ali vão estar as provas em português. O lance da distribuição do grande conflito em massa é uma tentativa. Eu tenho 3 opiniões, uma delas eu não posso falar, porque eu não tenho evidências, mas existem dados muito fortes, mas eu vou ficar com as 2 iniciais, que são, preciso mostrar para os membros que está sendo feito algum tipo de investimento em evangelismo, ponto número 1. O membro está ali doando 10% do salário todo santo mês, e o que a igreja está fazendo com esse dinheiro e com o evangelismo? Então, eles precisam mostrar de algum jeito. Então, o jeito mais prático da igreja, desde que Thiago White descobriu a impressora, foi imprimir papel. Então, eles fazem isso desde o século XIX. Eles não têm outra estratégia a não ser a Novo Tempo, que foi algo que nem foi a iniciativa da Igreja Adventista desde o começo, diga-se de passagem. Todos nós sabemos que o Novo Tempo começou muito tempo atrás com outro grupo. Então, a Novo Tempo salvou a lavoura, literalmente, para a Igreja Adventista por um bom tempo, continua. Porque senão, se for seguir pelas mentes dos líderes da igreja até hoje, seria só impressão de papel. Só uma informação que muita gente não sabe, 63% dos delegados que representam as igrejas do mundo todo na Conferência Geral são acima de 65 anos. Olha aqui, então tem outra aqui então. Ó. Como vocês enxergam hoje, em Nova Caminhada, o papado romano nas profecias? Alguém quer responder? Então, a Igreja Adventista crê que o Papa é o anticristo. O Papa não é o anticristo. Roma faz parte da Babilônia? Faz, com certeza faz. Com certeza faz parte. Agora, quando a gente olha na sequência dos reinos, a gente vê que quando surgiu o último reinado, que é dali que vem o anticristo, que é aos pés da estátua, não tem nada a ver com o papado romano, não. Entende? Ele já passou, é um reino que já foi destruído. Já passou, já foi substituído. Tem raízes que irão se ligar? Eu entendo que sim. Eu entendo que, pelo que está sendo demonstrado lá em Daniel 11, principalmente, vão haver acordos. E vai surgir, tudo que eu entendo, vai surgir acordos feitos entre reinos. E esses acordos é o que vão levar para esses últimos acontecimentos finais. Agora, que o anticristo vem de Roma, eu não vejo isso na palavra de Deus. Os mandamentos de Apocalipse 14, 12 os 10 mandamentos do Sinai. Como explicar a palavra mandamentos e ensino? Passagem tão falada no Adventismo. Eu explico isso em detalhes no volume 2. Essa palavra no grego é entolês. E o entolês de Deus são os ensinamentos de Cristo. Se fosse a lei da antiga aliança, seria nomos ou nomas. É uma outra palavra no grego, tá? Então não são os 10 mandamentos. Isso é um grande erro de interpretação da Igreja Adventista. Eu explico isso em detalhes. Assim, eu levanto todas as vezes que João fala a respeito dos entolês no evangelho dele.
e o livro do Apocalipse. Então eu coloco ali, bem explicado no volume 2, essa questão, e não é, tá? Não são os 10 mandamentos. Isso está errado. Olha só que interessante. Eu acho que ele errou no número, mas eu entendi, tá? Por isso que eu tô colocando. Como vocês interpretam Apocalipse 9:10, mas na verdade deve ser 19:10, que a igreja adventista acredita que se cumpre em Ellen White? O que diz lá? Vamos lá. 19:10. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, e ele disse: Vê, não faça isso, sou conservo teu. Sou servo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu não sei o que diz na Bíblia de vocês, mas na minha diz o espírito da profecia. Agora vamos lá, vamos meditar no texto. Meditação de texto. O que é o espírito da profecia? É o testemunho de Ellen White ou de Jesus? Testemunho de Cristo. De Jesus. Então assim, ó, vamos lá. Apocalipse 1. Vou abrir para vocês Apocalipse 1. É isso que eu puxar agora. Apocalipse 1, que diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo João, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Não. E outra, Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O Espírito, olha só, vamos lá, é como se o anjo estivesse dizendo para João assim, ó, eu vou te mostrar agora qual é a real intenção da profecia. O que está por detrás dessas profecias? Qual é o intuito das profecias? É revelar o testemunho de Jesus, é esse o intuito. Jesus está testificando sobre tudo o que há de vir nesses últimos dias. Onde é que tem espírito de profecia dentro disso? Eu não consigo ver, desculpa. Ou eu estou lendo uma Bíblia diferente. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, que é do rapaz da Verdade e do Tempo do Fim. Consegue pegar aí, Wagner? Isso. Me desculpe caso eu esteja importunando, mas caso acontecesse um decreto dominical ser imposto, qual seria a decisão de vocês? E eu vou dar uma resposta, que eu já respondi essa pergunta algumas vezes, mas a minha resposta é a seguinte. Vamos supor que exista um decreto dominical, né? Vamos fazer de conta que ele aconteça, né? Partindo dessa premissa, todos nós temos a nossa salvação garantida. Porque eu sei que basta eu negar a guarda do domingo do decreto dominical, eu estou garantido. E não existe nenhuma igreja adventista do sétimo dia na face dessa terra que vai impedir que eu vá lá me esconder com eles, seguir o processo de perseguição, ir para as montanhas, abrir os braços, esperar Jesus voltar porque eu neguei o decreto dominical. Então, ou seja, o mapa da mina, o mapa do tesouro, se isso acontecer, todo mundo já tem. Basta seguir o plano, segue o roteiro, isso está garantido no céu. E eu posso fazer hoje, e depois do decreto dominical, o que eu bem entender. Se eu negar o domingo e falar assim, não, eu vou ser guardador do sábado, eu não quero decreto dominical, não aceitei o selo da besta, agora eu posso fazer o que eu quiser. Posso ir lá, encher a cara, bagunçar, fazer tudo, porque eu fiz o que estava dentro do esquema, do script. Qual que era a regra? Não aceite o domingo. Não aceite o domingo. Então eu posso fazer o que eu quiser depois. Posso ser budista, posso ser ateu, posso ser muçulmano, posso ser agnóstico, posso ser o que eu quiser. A única coisa que eu não posso fazer é aceitar o selo do domingo. Então eu posso ir para o céu budista se eu não aceitar o domingo. Para você ter uma ideia da importância do decreto dominical dentro desse script, eu posso ser o que eu quiser. Se eu não aceitar o domingo, eu estou garantido. Então, se tiver um decreto dominical, vai ser o jeito mais fácil de ir para o céu. E tem dois outros pontos. O primeiro ponto é esse da forçação da barra. Mas para pensar. Se você for para fazer um corte reto hoje, quantas pessoas no mundo guardam, vou colocar entre aspas, guardam o sábado? Segundo as últimas estatísticas, se eu for juntar os adventistas, todos os sabatistas de Adventistas da Promessa, da Reforma, todos eles, batistas do sétimo dia, mais os judeus, dá um número de 32 milhões de pessoas. São 32 milhões de pessoas que guardam, entre aspas, o sábado. Quantas pessoas existem no planeta Terra? Já estamos chegando, se não ultrapassamos 8 bilhões de pessoas. Então, o decreto dominical é uma lei global para atacar 32 milhões de pessoas. Do ponto de vista econômico,
trabalhista, social, religioso e familiar. Amém. Amém, amém. Então, da minha parte aqui também, quero agradecer a todos que estiveram aqui na live com a gente, né? São assuntos complicados, realmente, a gente entende que não é da hora para nós, não foi da hora de uma hora para outra. A gente precisou engatinhar muito, aprender muito, continuamos aprendendo, cada dia eu aprendo mais, e assim tem sido, né? Eu agradeço a Deus porque, por intermédio aí da conexão, a gente criou um grupo lá no WhatsApp, estamos recebendo pessoas novas todos os dias, pessoas sendo libertas todos os dias, e o pior, pessoas que já estavam assim, esquecidas lá num canto, sabe? Tipo assim, gente, eu fui abandonado pelo sistema, ninguém me procurou, eu não fiz nada para ninguém, e agora tô aqui sozinho, o que eu posso fazer? Ajuda, vem para cá com a gente no grupo. As pessoas estão novamente aprendendo o evangelho genuíno de Cristo, e nós estamos tendo testemunhos todos os dias. E é isso que nos motiva. São pessoas. É pessoas. Eu não tô aqui por mim, não tô aqui por nada mais. É pessoas, entende? Então, a lógica é o contrário, sabe? A igreja parece que faz assim, olha, tu não concorda com a gente? Pega outras coisinhas e sai. Sendo que Cristo oferece totalmente o lado inverso disso. Ele vai buscar aquela ovelha perdida. Ele não abandona a ovelha perdida. Entende? Sabe? Então a gente precisa estender os braços para as pessoas. Inclusive você, se você é adventista, está na dúvida, está pensativo em tudo isso, saiba, Cristo não te abandona. O sistema pode te abandonar. Cristo, ele não irá te abandonar jamais. Pense nisso que a gente está falando. Pense nisso, principalmente. Eu vou encerrar com uma pequena meditação rapidinho a respeito da mulher samaritana. Presta atenção no detalhe. As maiorias das pregações apresentam que aquele que vier a ter Cristo não vai voltar mais a ter sede. Tá certo, tá correto. Mas tem uma mensagem muito mais linda, implícita por trás daquilo dali. Lembre-se, os judeus não se davam com os samaritanos. E aí tem toda a história de por que as duas casas de Israel foram divididas, 10 reinos para um lado, 2 para o outro. E aí dizem, né, que a salvação vem dos judeus, e é verdade, Cristo, a salvação que veio dos judeus. Mas aquela mulher estava atônita de estar ali conversando com o judeu. E era Cristo Jesus. E aí ele diz para ela, vai e busca o teu marido. E aí o que ela fala? Eu não tenho marido. Bem tu disseste, porque tu já teve 5 e esse que tu tem agora não é teu. E o que ela diz para ele? Vejo que tu és um profeta. Ela identificou. Daí ela vem aqui, Cristo, Senhor, nossos pais nos deram este poço, tá? E os judeus dizem que a salvação vem lá de Jerusalém. Agora, aonde que está a verdade da salvação? Por que ela está dizendo isso? Porque ela fez parte do povo de Deus um dia. Ela fez parte. Só que as 10 tribos foram espalhadas. E agora ela está dizendo, não, a salvação é só dos judeus. E agora? Está lá ou está aqui? Aonde que está a salvação? E Jesus Cristo responde para ela. Vem o tempo, e já é chegada a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem aqui e nem ali mais. Então tire da cabeça de vocês que a igreja de Cristo tem placa. Ela não tem placa. A igreja de Cristo está espalhada nos 4 cantos do mundo. E foi para essa igreja que Cristo morreu. E você faz parte desta igreja. Antes de qualquer coisa. Antes de você ser adventista, você faz parte da igreja de Cristo. Medite nisso. Deus abençoe a todos. Deus esteja com todos do fundo do coração. Tá? A gente está aqui realmente de coração aberto para tentar ajudar conforme o nosso mísero entendimento. Mas estamos empenhados nisso. Que Deus abençoe a todos. Amém. Até uma próxima oportunidade.